Como vai? Tudo bem? Senta. Vou baixar pro volume. Músicas árabes. Acho que sim, né? Não sei. Que nome é esse aí? Quem? Que nome é esse aí? Qual deles? De baixo aqui, esse último aí. Última frase de baixo? Veja. Ah, veja a terra de Cameras Network. Sei. Na internet. Trabalho? Internet. Ué. Tá passando a Bárbara ainda. E aí, José, tudo bom? Tudo bem, né? Como foi aí a sua semana? A semana foi tranquila, né? Na medida do possível, né? É, isso é. O cachorro tá deitado lá, não. Eu não sei. Ele tá criando um cachorro agora? É nada, é o bicho com medo dos foguetes, já tá. Eu cheguei e Mas meu, o bicho, o meu também tava assustadozinho. Tava, né? Tudinho fica. Fica. É a passeata. É. Passeata. Mas passaram aqui? Não, só lá da praça do prefeito. Ah, Passeata de quê? do Lula. Do Lula. Lulu. Do Lulu. Tu acha que ele ganha, José? Ele perde pro Bolsonaro? Olha, eu Na acho tua que opinião. nenhum nem outro presta pra mim. Eu quero que o Lula ganhe. Boa tarde. E aí, Bar, tudo bem? Alberto, eu quero que o Lula ganhe. Ai, gente, vai esmagar minha cabeça. Alberto. Cabeça. Alberto, eu quero que o Lula ganhe, eu. O Lula, né? Mas tu é Bolsonaro, todo Eu mundo. não sou nenhum, não. Não, deixa tu não vota, não. Não, compareça às urnas mais pra mim. Tanto faz Que ali. entra um, entra outro. Vai ser nessa aqui. Quem for presidente é o que tá comandando, né? É, sempre vai ter aquela Mas desigualdade, né? Eu também, pra mim tanto faz. Se for resolver pobreza, Opa. doença, se ninguém fosse mais morrer, aí... Era se fosse ajeitar as coisas, que as caras tirar muito, né? Era amigo. Olha que é isso, Alberto, tudo na tua cabeça, né, Alberto? Tô tudo rezando em mim agora, olha. Então, Mãozinha macia. Tomou banho na fora. Com a cabeça daí da tamanho. é o que, Alberto? Ixi. Senta aí, gente. Cadê a Cleante? Vai Não sentar lá, aparece. Olha, não coisa não. Vai É por ser isso que eu queria raiva antes desse da cachorro, pandemia. eu tô de mijo, olha. Aqui na minha casa também não para não. Tô de mijo, olha. Ei, antes Ele tá falando. antes da pandemia, ela trabalhava no horário corrido, né? É, Que era de 7... Não, era de 8 às 2. Agora tá direto. Que hora é essa daqui? Não, antes da pandemia. antes da pandemia, por que que não é mais? Olha o que foi o prefeito, mudou. A gente dá graças a Deus. É, agora ela tá o dia todo. Tu lembra que ela veio comigo, né? De estar dizendo que ela Demais. ela tava livre, né? Demais. Agora não. Ela tá sendo mais uma hora dessa, aí vai na mãe dela, passa um pouquinho lá. Ela chegou ainda não? Não quis que ela sai 5 horas. Ô, São Paulo. Porque ela passa na Minerva. 5 e pouco. Achei que ficasse quase 6. É, por aí. Eu passo o dia todinho. É. O dia todinho. É mesmo para a comida, almoço, você chama. Como é? Mesmo faz a comida. Tem vezes que ela fica pronto, né? Pois é, Essa pode adiantar de novo. por exemplo, essa semana bota o geladeira, tá bem tampadinho. É só esquentar. Aí mistura eu faço na hora, né? Uma coisa. Bom. O bichinho é ruim por ter menino pequeno. É. Que tem aquela obrigação Tem que toda hora. ter. Né? Adulto, qualquer coisa. Qualquer coisa, vocês dois, qualquer coisa pode se virar. É. Pra deixar adiantado pra você. Ela como lá na Minelva. Chegar aqui na hora que o comer tá bem, na hora que o dormir tá bem, você menino chorando. Ai, qual é, mamãe? Não. É mesmo. O José tá bem milhão, tá? Tá, já é bom. Graças a Deus, meu filho. Acho que ele já passou. Ai, já tá assim. Nem se compara, né? Daquele Nem se tempo, compara né? com esse tempo. Já sei que é outra pessoa. A vovó cheirando. Eu cheiro. Ele é pegado mais com ele, ela com ele. Nós tudo dia pegando Eu bichinho. sei, meu filho, eu sei. Eu sei, meu filho, me mete mais velho, tá, vovó? É o mais velho, né? É. É mais velho, E a minha filha da minha, da minha minha, esposa, ela tem. Ela tem 28. E tu ela tem quantos, José? Tem 30? Tenho 33. 33, né?
Da mulher é de Lene, dos homens é o José. Você é a filha da Zinha, né? Porque a mãe só tem 2 netas, 3 netas, mulher. Que é da Janoca e a minha e da de Lene, as 2 da Zinha. E quem é essa daí que tu falou? A Janoca, que é viúva. Essa tem um filho do Antônio, meu irmão, Ela mora onde? Fortaleza. Ah, de Fortaleza. E aí tem a Dias que só tem Você tem uma neta lá, você tem uma neta lá em Fortaleza, né? Tem. Mas não vem aqui, não? em Aniano. Só... Quer trabalho, bicho, aí não tem quase nem ver. tá certo. Sabia que seu irmão É pra mim, eu quero. Sim. Pode trazer, viu? tinha deixado... Fica, Magnete. Tenho. Mas eu tenho 2 filhos, e 3 mulheres. Já tem mais longe que é vivo, meu irmão. Tudo bom, José? A gente... Nós paramos aqui no... É uma fêmea? É um cachorro. É um Ele tá macho? caducando. Ele é velho demais, ele tá caducando. Não, mas ele vai mijar todo dia aí. Onde ele mija, ele foi tipo marcado pra eles. Não é mijar não. E eu- Que fica pingando a coisa da bicha dele. Não é mijo não, é só água ferro. E ele tá doente? Não, aqui ele tá caducando, aí sai a velha como a gente vai, não gosta de mijar assim, fica pingando, sujo na roupa, né? Se tá ele, tá caducando. Postei que eu não sabia. Também não. Olha, pode prestar atenção, que quando vai coisa. Eu tô sem pra quê, Eu cuidei de velho. Nunca Pois é. vi ninguém cuidando também. Pois é. Calça de velho não é manchado, velho, né? Não sei. Pois é. Assim Eu tá falo a pra- calça de velho que tu lavou. Assim tá. Eu já vi tanto velho que com as calças manchadas de mijo. Eu nunca vi não, tô nessa idade, nunca vi não. Tá aqui. Eu lutei com o papai. José, a gente ficou aqui no capítulo 1, no ponto 6, não foi? Lição 1, como a Bíblia pode ajudar você, né? Isso. Aí paramos aqui para dar início no ponto 6, não foi isso? O 6 é... O ponto 6. Outras pessoas podem nos ajudar a entender a Bíblia. Isso, exatamente. Aí nós vamos ver aqui um exemplo lá do passado de alguém que foi ajudado, tá bom? E essa pessoa era uma pessoa até importante na época. Uma autoridade, né? Ela foi ajudada a entender a Bíblia. Aí aqui no 6 diz assim, além de lerem a Bíblia sozinhos, muitos perceberam que conversar sobre ela com outros é de ajuda. Aí vamos ver vamos ver esse exemplo aqui, Atos capítulo 8. Só você clicar aí, Essa formanda é assim que chama. Atos 8, do 26 ao 31. Pode ler para nós, por favor. Está em espanhol, né? Que grito, mas Sem dúvida, está em espanhol, mas eu posso traduzir Mas tem aqui. como tirar. A gente tirou, não que a gente tirou, não, mas tirou, não tiramos? Ok. Mas aqui diz, sem dúvida, o anjo de Jeová falou a Filipe e lhe disse, prepara-te e vê até o sul, o caminho que vai para Jerusalém a Gaza. Este é um caminho pelo deserto. Pelo tanto, ele lhe preparou e se foi. Então se encontrou a um eunuco etíope, um homem de autoridade que estava ao serviço de Candace, a rainha dos etíopes, e que estava a cargo de todo o tesouro dela. Ele havia ido a Jerusalém para adorar a Deus, mas já estava de regresso. Ia sentado no seu carro lendo em voz alta o profeta Isaías, de modo que o Espírito
lhe disse a Filipe: vê e acerca-te a esse carro. Filipe correu ao lado e ouviu que ele estava lendo em voz alta o profeta Isaías. Então lhe perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: e como vou entender sem alguém que me ensine? Assim que lhe replicou a Filipe, que subiu e se sentou com ele. Pronto. Então nesse relato aí, a gente vê algo interessante, né? Aí disse que o anjo de Jeová, Sim, falou com Filipe. falou com Filipe, né? Orientou ele a fazer o quê? Orientou que ele fosse para o sul, Isso, né? no caminho que vai de Jerusalém a Gaza. Isso. Qual era o intuito dele ir? Ele ia se encontrar com quem? Ele iria se encontrar com o eunuco etíope. Isso, Né? né? Aí disse que ele era uma simples pessoa. Não, era uma autoridade que estava ao serviço da rainha Candace, Isso. rainha dos etíopes. Isso, né? O alto funcionário de Candace, né? Uhum. Entendeu? Aí ele estava fazendo o quê, esse funcionário? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, né? Exatamente. Mas ele estava entendendo o que ele estava lendo? Não estava, porque não tinha ninguém que o ajudasse, né? Exatamente. Aí, quem foi que foi lá ajudar ele? O Felipe, né? Exato, né? Exato. Felipe. Então, que ponto a gente quer chegar aqui, Jossa, nesse relato, né? Que a gente pode entender a Bíblia como auxílio de alguém. Às vezes a gente pode até ler a Bíblia por conta própria, né? A gente lê e tal. Mas pode chegar em algum relato que a gente não vai entender muito bem. Verdade. E esse funcionário aqui, ele tinha uma certa intelectualidade, né? Ele era intelectual até certo ponto, né? Entendeu? Tanto é que ele estava ali, né? Era um funcionário e tal, né? Tinha uma mente aberta, por assim dizer, né? Ele estava ali lendo, mas teve que ser ajudado, né? Então a gente pode entender a Bíblia também com essa ajuda, né, de alguém. Já vai? Eu vou. Entendeu? Então sempre pode haver alguma situação que a gente vai ter que precisar de alguém para nos ajudar, né? Aí aqui tem um quadrinho aqui, José, ó. Algumas pessoas dizem. Você tá vendo aí? Tu quer mudar o idioma para Não, já voltou ao normal já. Tá bom. Traduziu agora automaticamente. Ah, tá. Tá vendo aí? Algumas pessoas dizem. Um pouquinho mais Sim, abaixo. estudar a Bíblia é uma perda de tempo. Isso. Então, se alguém dissesse isso pra ti, José, estudar a Bíblia é uma perda de tempo, o que você diria? Eu acho que até acho que até os ateus estudam a Bíblia, né? Não é perda de tempo, porque até os ateus estudam a Bíblia, né? Bíblia não é coisa só de religioso, é uma coisa, é algo que até as pessoas que não querem ser cristãs, elas procuram compreender, né? Sim. Então não é uma perda de tempo. Exato. Não é verdade? Né? Talvez os ateus até leiam, talvez com o intuito de querer achar algum erro, né? Exatamente, né? Mas não Até deixa para de ler, combater, né? Mas não deixa de ler. Mas não deixam de ler. Verdade, interessante esse ponto que você mencionou. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. Pode realmente haver ateus que leem a Porque, Bíblia. né, é uma fonte de informação, né? É, Do passado. verdade. Muito bem, José. Muito bom. Aí aqui tem o nosso resumo desse capítulo 1. Ó. A Bíblia dá conselhos para o dia a dia. Responde a perguntas importantes e traz consolo e esperança. Aí tem a revisão, né?
Ó, pergunta. Sobre que assuntos a Bíblia dá conselhos? Bom, é sobre vários assuntos, né? Sobre amor, sobre paz, família, sobre, né? Enfim, vários assuntos. Eu estou aqui dizendo que a gente encontra na Bíblia, né? Exato. Assuntos importantes, né? Como família, como vida, morte, Sim. essas coisas, né? Sim. Sobre como a gente deve caminhar neste mundo, como a gente deve se comportar. Né? Muito bom. Quais são algumas perguntas que a Bíblia responde? Então, sobre morte, sobre Deus, sobre, enfim, sobre como surgiu o universo, o mundo, como surgiram as coisas, enfim. Sim. E outras coisas mais. Essas coisas, né? E o que você gostaria de aprender da Bíblia? Você particularmente? Olha, eu queria aprender sobre Deus, né? Deus, o que Ele quer de nós. Sim. Quem é Deus, né? Como ele age na vida humana, no universo. Sim. A gente vai ver isso mais adiante, viu? Um pouquinho mais sobre isso, né? Muito bom. Aí aqui tem essa parte aqui, ó. Terminei esta lição num dia, você tá vendo aí, ó? Sim. Você pode clicar nesse espaço aí, ó. Sim. Aí hoje é quanto do mês? Acho que 27, 27, né? você pode marcar 27/10 de 2022. Ok, já botei a data. Pronto. Aí aqui embaixo tem um outro quadro, ó. Tente o seguinte. Aí são duas, é como se fosse uma tarefinha de casa, né? É você ler a primeira parte da próxima lição, ou também quiser fazer outra coisa, uma outra ideia, né? Fazer uma outra pesquisa, ou se interessar por um outro capítulo mais adiante, né? E tem nesse quadro também abaixo aí. É uma opção que você pode preencher depois, tá bom? Que não você Tá ok. colocar agora não, tá certo? Já sei. Tá ok. Alguma dúvida? Não. Pronto. Nenhuma, não. Então a gente viu que a Bíblia pode nos ajudar bastante, né? Quer que eu acenda a luz? Não, né? Você quer acender? Melhor, né? Deixa eu acender aqui. Tô mais perto. Não, essa daí não. Essa fica aqui? aqui. Essa daí não tá desligada. Essa é uma pressão forte, né? Pressão forte, né? A mãe comprou essa daí, bem forte essa daí. É chamado LED, né? Essa daí eu não sei, mas é passou um homem aí vendendo, a mãe comprou. Essa daí é muito grande, ela é muito potente, essa daí. Ganha das outras, essa daí. Talvez, será que ela consome mais? Não sei, eu sei que a mãe gostou porque ela é muito forte. Muito forte, né? É muito grande ela. Muito bom, Jocélio. Aqui na lição 2, pode passar aí, por favor? Lição 2, né? Isso. Tô indo pra lá agora. É só você fazer assim, ó. Com o dedo, ó. Já passa. Sim, já tá aqui já, lição 2. A Bíblia nos dá esperança. Pronto, nós vimos que a Bíblia... Quer comentar uma coisa, Wilson? Deixa eu só sair aqui. Nós vimos como a Bíblia pode nos ajudar, não foi, Jocélio? Na vida pessoal, né? Na vida espiritual. A lição 2, aqui diz que a Bíblia nos dá esperança. Então a gente vai ver quais são essas esperanças que a Bíblia nos dá.
Eu vou pedir para a Adilson ler esse primeiro parágrafo, tá bom? Pode abrir isso aí pra gente. Primeiro sentido da pergunta, né? Isso. Pessoas no mundo todo enfrentam problemas. Por causa disso, elas sentem tristeza, ansiedade e até dor. Você já passou por isso? Talvez você esteja sofrendo por causa de uma doença ou porque uma pessoa que você ama muito morreu. Você pode ficar pensando, será que um dia as coisas vão melhorar? Você vai gostar de saber a resposta da Bíblia. Então o problema todo mundo enfrenta, né, José? Sim, sim. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus, vários tem os deles, todos nós temos problemas. Do mais pobre até o mais rico, né? Todos temos. E do problema mais simples ao mais complexo, né? É verdade, é verdade. Esses problemas que às vezes nem dinheiro no mundo resolve muitas vezes, né? Aí aqui citou algumas situações, né? Quando a gente perde alguém na morte, né? Será que as coisas vão melhorar? O que o futuro nos reserva, né? Aí a Bíblia nos dá essa esperança, né? Aí no ponto 1, pode ler pra gente, por favor? Que esperança a Bíblia nos dá? A Bíblia explica porque o mundo está cheio de problemas, mas ela também traz boas notícias. Todos os problemas vão logo acabar. As promessas da Bíblia podem dar a você um futuro e uma esperança. Leia Jeremias 29, 11 e 12. Vou para Jeremias? Pode ler depois, pode terminar o parágrafo. Elas nos ajudam a enfrentar os problemas atuais e a ter uma atitude positiva. Também nos ajudam a ser felizes agora e para sempre. Muito bom. Agora vamos ler, né? Jeremias 29, 11 e 12. Leio. Pode ler, por favor. 11. Pois eu sei muito bem o que tenho em mente para vocês, diz Jeová. Quero que tenham paz, não calamidade. Quero dar a vocês um futuro e uma esperança. 12. E vocês me chamarão e virão a mim em oração e eu vou escutá-los. Muito bom, José. Então, que esperança a Bíblia nos dá? Então, que Deus vai nos dar um futuro, que Ele vai ouvir as nossas orações, enfim. Sim. Sim. Enfim, eu estou tentando aqui tirar aqui dos versículos aqui. Sim. Tem no parágrafo também, né? Sim, claro. Aí diz que todos Os problemas vão acabar, enfim. Né? Sim. Logo os problemas vão acabar. Você acredita nisso, José? Sinceramente falando. Sinceramente, Sim. com a visão humana eu acho difícil, né? Com essa visão que a gente tem, olhando o dia a dia, as coisas que acontecem, é difícil, né, acreditar. Sim. Mas é sempre bom acreditar, né, na Bíblia. Né? Sim. Se Deus prometeu, espero que aconteça, né? Por exemplo, o que a gente está vivendo hoje, a Bíblia há muito tempo já predizia, né? Que ia acontecer muitas coisas que ele identifica como sinais. Grandes terremotos, não era simples terremotos, são grandes terremotos, Mas, grandes epidemias. já que você falou em sinais e em terremotos, etc., por que Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala que Deus viria pegar as pessoas? Que até os pentecostais eles falam disso, Esperam isso, né? da volta de Cristo, da volta de Jesus. Sim. Paulo ele fala que primeiro Deus iria arrebatar os mortos, não sei, depois nós. O que sobrevivêssemos. Sim, ele fala como se isso fosse acontecer na época que ele estava escrevendo. Sim.
Ali se menciona, porque assim, a Bíblia ela fala de duas esperanças. É uma classe de pessoas que vão reinar com Jesus nos céus. E é uma outra classe que vai reinar, aliás, que vai ser reinada por Jesus aqui na terra. Entendeu? Então Paulo, ele faz parte desse primeiro grupo. São chamados de cristãos ungidos. Eles fazem parte de um governo celestial, onde Jesus é o governante. Mas todo governo precisa de súditos. Não existe governo sem súditos, né? Entendeu? Então Paulo e os cristãos do primeiro século, eles faziam parte desse primeiro grupo, que tem a esperança de viver no céu, junto com Jesus. E a grande multidão que vive aqui na terra, que procura fazer a vontade de Deus, vai ter a esperança de viver no paraíso terrestre. É por isso que Paulo mencionou nós, vai haver esse arrebatamento, né? E nós vamos, né, encontrar com o Senhor no ar, né? Enfim, né, reinar junto com Cristo. Deu para entender? Sim. Deu para entender mais ou menos? Sim. Pronto. Então, só resumindo, né? A Bíblia traz duas esperanças. É uma esperança celestial de um grupo que vai reinar no céu com Jesus e um outro grupo que vai viver aqui na terra no paraíso. Então, esses acontecimentos que a gente está vendo hoje, José, são cumprimentos de profecias. Logo, Jesus vai lá do céu governar a terra. Mas sempre teve terremotos, Sim. maremotos, tsunamis, furacões. Sim, verdade. Mas em grande escala como hoje? Eu acho que sim, é porque naquela época não tinha imprensa, não tinha meios de... Por exemplo, hoje vemos um mundo ao vivo. Naquela época, se acontecia alguma coisa, demorava dias ou até meses para chegar. Mas a Bíblia não se menciona de terremotos contínuos. Fala que ia haver grandes terremotos. Grandes. Em escala eu acho que hoje em Entendeu? dia tem mais, né? Exatamente. Por exemplo, por mais que a terra seja fértil, né, que ela já foi feita, Deus já criou para dar o fruto, né, enfim, o alimento, mas ainda existe fome, né? Muita fome, né? Muita fome. Mas também com 7 bilhões de pessoas, né? Haja... Má administração do próprio ser humano, né? Com certeza. Então a Bíblia diz que ia haver realmente fome, mas como pode um mundo tão amplo, né? As pessoas podem fazer alguma coisa, enfim, mas fala de fome, grandes doenças, né? Entendeu? Então assim, mas sempre existiu doença, sempre existiu fome. Beleza, realmente. Você vê, por exemplo, o coronavírus. O coronavírus está matando ainda, né? Sim. Matou milhares de pessoas. Só no Brasil quase 1 milhão, né? Mas a peste negra, na Idade Média, a peste negra matou, quase destruiu a Europa toda, né? Peste bubônica. Exatamente. Sim. A gripe espanhola. Né? A gripe espanhola também, que era uma coisa que hoje poderia ser tratada. Dizimou muitas vidas. Matou muita gente. Então, você vê, Jocélio, que tudo isso aí são cumprimentos de profecias. Sim. Tanto a peste negra, a gripe espanhola, né? E entre outras mais, são cumprimentos de profecias. O que é que eu quero chegar ao ponto aqui em comum? É que se isso está acontecendo, já foi predito na Bíblia, nós podemos também acreditar que também vai acontecer as coisas boas da parte de Deus, né? Que Ele promete. Não vai só se cumprir coisas ruins, mas também vai se cumprir coisas boas. Uma delas é isso, um futuro e uma esperança. Quantas pessoas hoje vivem desesperançosas? Muita gente, né? Acreditando que o próximo governante vai mudar alguma coisa, né? Vai melhorar alguma coisa, né? Vai resolver algum problema da humanidade. Né? Pessoas iludidas. Mas nós que passamos a ter o conhecimento da Bíblia, nós possamos ver que só quem pode resolver nossos problemas é Deus. É só Jeová que pode fazer isso.
Só Jeová que pode realmente resolver todos os problemas da humanidade. Fome, saúde, desemprego, entendeu? Economia, enfim. Se ele é o Criador, então ele sabe como resolver. Mas, Roberto, mas Deus, ao colocar aquela árvore no jardim, lá em Gênesis, Deus, ao colocar aquela árvore lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento e tal, Deus não estava brincando com a gente, brincando assim, Deus ele sabia que aquela árvore ia dar problemas. Então por que ele colocou aquela árvore lá? Não é a mesma coisa você dizer para uma criança, não toque aqui, que aqui Sabendo você que ela vai, né, sabendo tocar, que né? vai tocar. É, Por que Deus fez isso? Não é uma brincadeirinha com a gente que ele faz. Ah, eu sou o Todo-Poderoso, eu faço isso porque eu quero fazer. Tem até esse questionamento. Ah, Deus estava sem fazer nada e resolveu criar o homem para começar toda essa bagunça que tá essa ouvindo. bagunça, exatamente. É muito bom essa pergunta, viu, José? É interessante. Vamos aqui por partes, né? Por exemplo, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sim, está na Correto. Bíblia. Correto? Sim. Pronto. Então nós temos o quê? O livre-arbítrio. Né? É ou não é? Temos o livre-arbítrio. Por exemplo, eu cheguei aqui e pedi para entrar. Sim. Você entre. O livre-arbítrio você usou. Né? Sim. Entendeu? Então, quando Deus criou Adão e Eva, também criaram com livre-arbítrio. Jeová poderia ter programado eles para somente obedecê-los fielmente ali. Mas também poderia ter criado Adão e Eva com livre-arbítrio. Né? Tinha as duas opções para Deus, que ele poderia fazer isso. Né? Dar o livre-arbítrio ao ser humano, usar a sua faculdade de raciocínio para obedecer por lógica e por amor. Ou Jeová poderia também programá-los. Não, vocês só vão fazer o que eu já programei vocês fazerem. Mas por Deus ser amoroso, ele não criou Adão e Eva feito robôs programados. Ou como os anjos. Os anjos têm livre-arbítrio? Também. Tanto é que muitos se tornaram demônios. Entendeu? Então, quando Deus colocou lá a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, lá no jardim do Éden, Jeová queria ver se eles iriam usar o livre-arbítrio por amor e obediência a eles, ou se eles iriam tomar uma outra atitude. Entendeu? Jeová ele tem o que se chama de onisciência. Deus ele é onisciente. Sim, claro. Sim. Mas só se ele quiser. Existe uma palavra, você já ouviu falar, de presciência. Sim. Já ouviu falar? Sim, já. Pronto. Então Deus, em algumas situações, ele usa a sua presciência. Ou seja, ele não faz questão de saber coisas do futuro de um modo geral, que envolva o ser humano. Por exemplo, ele pode saber o seu futuro e o meu, o do Adilson. Mas também ele pode se dar ao luxo, por exemplo, de não querer saber. Quando ele colocou a árvore lá, Jeová ele não quis saber se Adão e Eva iam ou não obedecer a ordem que ele deu. Ele usou a sua presciência. Não, eu vou colocar aqui e vou dar uma ordem para Adão. Adão, você pode comer de toda a árvore do jardim. Só não aquela que está no meio do jardim. Aí que tá, pronto, aí entra. Aí entra o exemplo do que você deu, de uma criança, né? Até uma criança, José, se ela souber as consequências de uma ação, ela vai pensar duas vezes. É ou não é? Sim, mas... Tipo, se você tem um filho de 10 anos, é uma criança. Ele pode entender o que é pera. Sim ou não? Ele pode entender, se ele botar o dedo na tomada, vai dar o que nele? Choque, né? Então, até uma criança, ela pode parar e pensar nas consequências de uma ordem não obedecida. É ou não é?
Imagine um adulto que era Adão. Ele não sabia, Jeová não falou, ó, tu pode comer toda a árvore, Adão, só não de uma, só não come daquela. Porque se tu comer, tu vai ter o mesmo fim que os animais. Sim, mas para que raios Deus coloca uma árvore lá dentro? Essa árvore específica. É isso que eu lhe falei. Para ver se ele ia obedecer a Deus por amor ou não. Tanto é, o José, se isso não fosse verdade, o diabo não tinha nem perdido tempo indo lá tentar Eva. Aí outra coisa, por que Deus permitiu também que Satanás fosse lá? Mas deu pra entender. Não, deu para entender. Então, mas o que você entendeu? Não, que o homem ele tem livre arbítrio. E Deus queria saber o que de Adão? Se ele iria obedecer ou não. Por amor. Por né? amor. Não por obrigação. Isso, pronto. Essa é a ideia que você tem que entender. Mas Deus não deixa Sim. tudo Qual bem... a próxima pergunta? Sim. Não, sobre Satã ter ido lá, no jardim. Deus também permitiu isso. Permitiu. Sim. Mas por que ele permitiu? Sabendo que o homem era frágil. Que o homem poderia... Não, o homem tinha duas opções. Adão tinha duas opções. Obedecer ou não. O diabo foi, já não era certo que Adão ia desobedecer não, e nem Eva não. Ele foi na intuição de fazer eles realmente desobedecerem. Mas que ele estava convicto que ia conseguir isso. Até porque Adão e Eva eram seres perfeitos. Sim. Entendeu? Seres perfeitos, quando você fala de raciocínio perfeito. Sim, não eram... Entendeu? Talvez o diabo ele não foi logo assim de uma vez. Talvez ele não foi logo assim, tipo, viu lá a árvore, viu a ordem, já foi lá tentar. Talvez ele viu lá no jardim, observou aquele casal humano, né? O jeito que Eva se comportava, o jeito de Adão. Talvez ele possa ter ido, ter voltado, ter ido de novo. Mas Deus sabendo disso, sabendo que Satã estava por lá, Deus sabendo que Satã era perigoso, por que Deus permitiu que Satanás fosse lá e tal? Deus poderia ter barrado Satanás, ter dito, olha, não vai, porque eu sou Deus e... O pessoal acha que Satã é um adversário de Deus, mas Satã ele está sob a autoridade de Deus, né? Satã ele não é independente. Sim. Ele tem que obedecer a Deus. Sim. Então por que Deus não disse, não vá lá, não permito que você mexa na minha criação, na minha obra-prima? Sim. Suponhamos que um professor, José, de matemática, esteja dando aula. Imagina só, eu vou te responder dando essa ilustração. O professor está dando uma aula de matemática. De repente surge lá um aluno, professor, esse problema aí, eu sei como resolver da minha maneira, ao invés da sua maneira. Suponha que a sala de aula esteja lotada. Você como professor, José, o que você faria? Não sei. Você expulsaria o aluno de sala? Você permitia que ele fosse lá e então dar a solução dele? Isso lembrando que a sala está cheia, né? Professor José, eu sei resolver esse problema aí melhor do que você. Eu deixaria, né? Faria mais sentido, né? Eu deixaria rolar, né? Suponha que você expulsasse o aluno de sala por ter sido uma afronta. Não, acho que não. O que é que não? E além disso, não fazia sentido, o que é que os outros poderiam pensar? Eu deixaria ele demonstrar, né? Até porque os alunos queriam também realmente, né? Então será que... Entendeu? Então se Deus tivesse impedido o diabo de tentar lá Adão e Eva, daria a entender que Deus estava o quê? Com medo. Estava impedindo os seres inteligentes de usar seu livre-arbítrio. E assim por diante. Então Deus teve que permitir, até porque tanto a soberania dele, como os anjos estavam também presentes em toda aquela situação. Entendeu? Então Deus teve que permitir isso,
para ver se Adão ia ser leal a ele por amor, não. Infelizmente, o diabo veio, tentou Eva primeiro, ela caiu no laço, e depois Eva deu o fruto para Adão. Que ninguém sabe que fruto era esse, né? Mas dá para você entender a situação, José? Sim, não é porque sim. Deus foi mal, não é porque ele criou o mal, como muitos pensam, né? Entendeu? Jeová até ficou surpreso quando o diabo se rebelou contra ele próprio. Porque lá na profecia de Ezequiel capítulo 28, lá se menciona, faz uma comparação do rei de Tiro com o próprio diabo, né? Um anjo belo, um querubim, convivia na presença de Deus. Entendeu? Aí de repente ele se revolta, né? Se enche de orgulho. Queria ser adorado como Deus. Entendeu? Jeová não criou ninguém robô. Ele criou todo mundo perfeito, com livre-arbítrio. Agora, como você vai usar esse livre-arbítrio, já não depende dele. Depende do próprio ser humano ou do próprio ser angelical. Entendeu? Então, se Jeová tivesse impedido, ou se Jeová tivesse destruído todo mundo logo, Adão e Eva, o próprio diabo, criasse uma nova raça humana, né? Então, os outros anjos iam ficar muito duvidosos em relação a isso. Será que Deus realmente tem o direito de governar a humanidade? Será que Deus é realmente amoroso? Porque o diabo alegou que Deus não é amoroso, né? Entendeu? O diabo também alegou que o ser humano só serve a Deus por interesse. Quando ele foi lá usar o caso de Jó, o diabo falou, ó, poxa, tudo dele, para tu ver se ele não vai te amaldiçoar, te abandonar. Então Deus teve que permitir também que o diabo... Entendeu, José? Então assim, se a gente for parar para pensar, não no lado emocional, temos que diferenciar as nossas emoções com a razão. O que é a nossa emoção? São nossos sentimentos naquela situação. Você falou, por que Deus permitiu? Né? Ele já sabia que isso ia acontecer, né? Por que isso aconteceu? Então isso é emoção. Sim, Agora vamos pela razão. Então a razão é tudo isso que eu te falei. Que Deus não criou ninguém robô, que deu o livre-arbítrio, que ele foi questionado, que tinha mais pessoas envolvidas, não era só Adão e Eva e o diabo. Entendeu? Mas sobre a árvore ainda. Sim. Deus sabia do bem e do mal, correto? Então Deus... É que tem uma parte lá que diz que eu agora não lembro, se eu tivesse a Bíblia aqui eu lembraria, leria até. Sim, sim. Mas é porque Deus ele não é conhecedor do bem e do mal? Sim. Então o mal não vem de Deus? Não. Quem é que produz o mal então? Satanás e os demônios. Quando lá se menciona a árvore do que é bom e do que é mal, é que só quem pode estabelecer esses padrões quem é? Deus. Né? Deus. Ele é o nosso Criador. Sua mãe, ela sabe o que é bom e mal para você, ou não é? Sim. Ela gerou você, criou você, e ela conhece, né, todo o seu comportamento. Vamos dizer assim. Quando ela fala assim, Jocélio, não faça isso, porque isso vai lhe fazer mal. E você vai e faz, então você automaticamente falou o quê? Mãe, eu sei o que é bom ou mal para mim. É ou não é? Sim, sim. Entendeu? Então quando Jeová falou a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, o que é que Deus queria dizer? Se Adão obedecesse a ele estava deixando Jeová realmente distinguir para ele o que era bom e o que era mal. Como foi o caso contrário, o que ele fez? Ele foi lá e comeu. Então, automaticamente, ele se como é que eu posso dizer? Ele se vou usar uma palavra disso. Ele se é um nomezinho que dá.
ele se definiu para si o que era bom e o que era mal. Pronto. Atribuiu a si mesmo. Né? Ele, por ele próprio, ele foi e fiz mesmo, e eu sei o que é bom e o que é mal para mim. Eu não preciso de Deus falando o que é bom e o que é mal para mim. Pronto. Foi isso que Adão ele fez com a atitude dele. Não era que a árvore gerava um mal em si. Não era isso. Entendeu? É apenas um termo que Deus deu. A árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Se Adão obedecesse, então Jeová ele é o meu governante. Então ele sabe o que é bom ou mal para mim. Como Adão desobedeceu, automaticamente ele se autodefiniu para ele próprio, o que era bom e o que era mal. Tanto é que a árvore não foi a árvore que matou ele. Ele morreu de imperfeição mesmo. Do pecado que ele herdou naquele momento. Entendeu? Jeová não criou nenhuma árvore com veneno, né? Enfim, comeu morto, né? Não é, a ideia não foi essa. É porque a partir do momento que ele desobedeceu, o pecado entrou nele. Sim, mas mas se o ser humano não tivesse pecado, se Adão e Eva não tivessem pecado, o ser humano seria imortal? Sim. Mas morreria, né? Se Não. caísse de um prédio, Sim. Acho que é porque tem a vida eterna e o imortal, né? Sim. Então, no caso... Se ele não Isso, ele teria vida eterna. Agora, imortal, se ele colocasse a vida em risco, tem um prédio de 50 andares, vamos jogar lá de cima, ele ia morrer, claro. Sim, iria se quebrar, né? Só que ele seria perfeito o suficiente para evitar qualquer coisa que fizesse isso. Sim, mas o planeta estaria lotado, não estaria? Se ninguém morresse? Ainda tinha espaço para muita gente. Eu já vi uma pesquisa sobre isso. Sabe? Porque esse tipo de pergunta... Porque estaríamos convivendo com os nossos tataravós. Sim, esse tipo de pergunta aí, que, assim, que muitos fazem, pessoas tipo ateu, agnósticos, né? Mas como seria a Terra? Ia ser muito entediante. Ia ser a mesma coisa. Só no jardim. Que não sei o quê. E a Terra já não ia estar cheia, não sei o quê. Segundo pesquisas geográficas, se ninguém tivesse morrido de Adão e Eva para cá, ainda haveria mais ou menos 8.000 metros cúbicos para cada ser humano. Mas não seria estranho, não, conviver com pessoas lá de séculos atrás? Não. Seria estranho, não? É aquele negócio, entendeu? O que é estranho é o que você não conhece, porque não é normal verdade, para você. Então, hoje, para nós isso não é normal. Mas se nós estivéssemos na realidade em que tudo era perfeito, o que hoje é normal não seria normal. A gente não teria conhecimento. Agora imagine se nada disso tivesse acontecido, fosse tudo perfeito, nunca tivesse existido pecado, e do nada, lá sei, alguém levantasse a hipótese, e se a gente morresse, né? Então não ia ficar como assim, morrer? Não faz sentido, né? Não seria normal. Então, isso daí. Na verdade, o que não é normal é a realidade de hoje. É que eu vi um filme que a pessoa era imortal. Ela nasceu e ela tinha uma doença que não deixava ela morrer. Sim. A doença, na verdade, era uma doença, mas era uma doença benéfica. Ela não morria. Só que um dia ela se acidentou de carro e ela morreu. No filme. Sim. Então, seria imortal, mas morreria se levasse um acidente. Sim. Se acontecesse alguma coisa, quebrava a perna, o braço. Nesse ponto de vista aí, sim. Né? Porque existe a diferença da vida eterna, de não morrer por descendência adâmica, de pecado, e tem a imortalidade. Anjos são imortais. Além da vida eterna, eles são imortais, anjos, seres espirituais. Eles não se quebram, né? Sim, entendeu? são Agora, imateriais. ser humano já é diferente, são carne e osso, né? Entendeu? Então, essa diferença realmente seria um ponto interessante da vida eterna com a imortalidade. Mas nesse sentido que você perguntou, como seria a Terra? Caberia sim. A Terra foi feita para ser habitada. Por exemplo, quando você viaja, até se você assiste aí alguma coisa, né? Tá na internet, tem muitos lugares inabitáveis ainda. Sim. Você vai daqui para Fortaleza, cara, você vê muita terra.
Não tem nem plantação nem muita nada, né? terra, muita, mas é muita terra mesmo. De ali abrigar milhões de pessoas. Mas é chato, rapaz, você ficar morando assim do lado do outro, às vezes é muito chato. Chato é uma vida entediante. Sim, mas às vezes você tá morando do lado de uma pessoa. A pessoa faz barulho, ou você faz barulho e incomoda. Isso não é chato não, isso não é... Mas também não quer ser necessariamente ser... Você morando na China com um monte de gente, pra onde você vai tem gente. Dizem que lá na China ninguém tem privacidade direito, na Índia, que é muita gente. A resposta sempre é simples se a gente parar pra pensar, entendeu? Hoje a gente vive num sistema imperfeito. Exatamente. O governo é imperfeito, a forma de organização é imperfeita, entendeu? As formas, por mais que até os prédios mais belos que a gente vê, eles têm alguma imperfeição, entendeu? Tudo da criação humana, por mais que perfeito pareça aos olhos, ele tem suas imperfeições. Sim, até a natureza, né? Isso, agora em um mundo perfeito, sofre com o pecado. Em um mundo perfeito, governado diretamente, por assim dizer, pelo próprio Criador, tudo vai funcionar de uma maneira perfeita, né? Então, tudo que é imperfeito vai deixar de existir, entendeu? Não teria brigas, né? Se o homem não tivesse pecado, não teria briga. Não teria... E devido à terra ser muito grande, e Deus vai dar um espaço para cada pessoa, quer dizer que você é o teu vizinho colado, né? Mas é um monte de quadro, assim. Entendeu? A casa do povo de Israel era uma casa grande, terraços, né? Entendeu? Não é aqui o vizinho, né? Que, entendeu? Coladinho assim. E outra coisa, a gente sempre tem algo que a gente gosta de fazer, né? Você talvez gosta de ler, gosta de filmes, né? Gosta de fazer pesquisas. Né? Para você isso é bom, é ou não é? E já pensou você fazer isso todos os dias, mas de modo mais gratificante ainda? Ou então você trabalhar no que você realmente gosta, no que você realmente aprecia, né? Ou então você trabalhar em algo que todo dia você vai aprender algo novo. Isso é entediante? Você trabalhar todo dia em algo novo, aprender coisas novas. Seria entediante se fosse a mesma coisa. Mas sempre algo novo. Isso aqui, ó, legal. Eu não sabia disso. Aí no outro dia, legal isso aqui, eu também não sabia. E assim sucessivamente. Porque o ser humano, com a mente imperfeita que ele tem, ele usa o quê? Chega nem a 3% da sua inteligência, a capacidade máxima, né? E olha que o ser humano já criou muitas coisas interessantes, né? Quem diria hoje você está aqui com o celular na mão, ligado com uma chamada de vídeo alguém lá no... Impressionante. Vê lá no Japão, na Austrália, né? Eu considero até um milagre. Entendeu? Imagine você ali no paraíso, muito... no país, você com a mente perfeita, 100%. Sim. Que coisas grandiosas você vai poder criar, inventar, ensinar. Sim, resumindo, se o homem não tivesse pecado, o sistema seria completamente diferente. Teocrático e não democrático. E a gente teria contato com Deus de 24 horas. Sim. Como no passado. Nem Jesus tinha vindo à Terra. Exatamente. Nada de ruim teria acontecido. Deus falava diretamente com Adão. Quando digo diretamente, tinha um porta-voz, mas era direto, né? Não teríamos automóveis, essas coisas que poluem. Não, o que polui não. Talvez um automóvel, né? Para se locomover, deve a Terra ia se expandir, muitas pessoas, mas que polui Mas não. tudo que é imperfeito não teria. Não, tudo que prejudicar a vida humana, a saúde humana, o ecossistema, né? Tudo isso não. Então tudo indica que, assim, o que a gente conhece como tecnologia, né? Não vai de repente deixar de existir, a gente vai voltar a ver que nem no passado, né? Mas tudo isso é como a Bíblia mostra, né? O paraíso vai ser restaurado aos poucos, a terra vai ser restaurada aos poucos, né? Então as imperfeições vão ser tiradas aos poucos, né? Isso inclui provavelmente o aperfeiçoamento de tecnologias também, entendeu? O que tem de imperfeição vai ser, a gente mesmo vai ser tirado, né? Porque a Bíblia mostra que Jeová, Deus, ele vai usar os próprios seres humanos para restaurar a terra. Então, assim, não tem limite. Deus não vai dizer, você não pode criar tecnologia, não pode criar aquilo, entendeu? A única diferença é justamente isso, as imperfeições vão ser tiradas. A gente pode ter certeza que não vai ter poluição, nem a sonora e nem a
poluição mesmo no meio ambiente, né? As coisas imperfeitas a gente pode ter certeza que não vai existir. A gente não sabe como vai funcionar certas coisas, né? A gente não sabe se vai ser realmente um carro, se vai continuar os carros que a gente faz. Mas a gente sabe que vai ter meios de transporte, que a gente vai desenvolver ou vai aprimorar, né? Tudo isso daí vai existir, porque seria até, não teria nexo, né? Imagina a Terra inteira e a gente só poder viajar a Terra inteira de pé, de cavalo. Não é coerente, né? Não traz coerência, né? Até mesmo porque Deus ele fez a gente à imagem dele. E ele é o quê? Ele é o Criador. Então ele fez automaticamente a gente com essa meio que, não é uma vocação, mas vontade de criar, né? Às vezes a gente tem vontade de ter uma casa, se a gente pudesse, né? Todo mundo construir a sua própria casa do jeito que quer, né? Ou então construir os próprios móveis do seu gosto. A gente tem essa tendência a querer criar as próprias coisas, né? Então isso é algo que Deus não vai tirar da gente, né? Pelo contrário, né? Ele fez a gente para ser dessa forma, né? De criar, de inovar da mesma forma que ele é. Entendi. Não é bom viver num mundo assim? Não vai ser bom? Sim, sim. Seria bom. É isso que a Bíblia promete. É isso que Jeová lhe promete. É muito bom. E a oportunidade está ao alcance de todos, né? Deu para responder as suas perguntas? Sim, por hoje sim. Né? Fez sentido? Você acha que... Sim, não fez sentido sim. Você acha que a gente viajou aqui em alguma coisa, né? Não, você fala de acordo com o que você compreende, né? E claro, seguindo Sobre a Bíblia, né? sobre a árvore que Deus colocou lá no jardim, você deu uma explicação até, uma explicação dentro do possível, dentro do que a gente espera, mas eu ainda tenho algumas dúvidas. Não, sim que é natural ter dúvidas, né? E é até bom você questionar, porque assim mostra que você não é algo assim robótico, né? O que está dito, você não pode questionar. Tem nada. muita coisa na Bíblia que a gente diz, mas poderia ser diferente. Sim. Poderia ser bem diferente. Esse negócio aí eu achei bem interessante, né? Da escolha, né? De comer ou não do fruto, né? Porque realmente dá um senso maior, bem maior, de confirmação do amor. Vamos colocar, por exemplo, um casal, né? Supor que tem um marido e uma esposa, né? Eles estão passeando, né? Aí vem um homem, né? Às vezes o marido tá nem perto, a esposa pensa que ele tá nem vendo, né? Então longe, o marido tá bem ali conversando com alguém, talvez a esposa acha que ele tá nem vendo. Aí vem um homem tentar cantar ela, né? E ela vai e rejeita, né? Ela não sabe que o marido tá vendo, talvez, né? Mas aí ele percebe, né? Então com certeza aquele marido, ele tem, por mais que ele já soubesse que a esposa, ou imaginasse que a esposa amasse ele, ali ele tem uma reafirmação, né? Olha, ela sabia nem que eu tava vendo, né? Podia ser, né? Mas não, né? Ela realmente me ama, né? Ela escolheu ser leal a mim. Então, Deus, Jeová, ele pode ter esse mesma sensação, né? Se Adão tivesse feito o que era certo, né? Ele ia ter essa mesma sensação. Ele podia ter comido, né? Tá ali o tempo todo, tá até hoje, né? Mas ele não comeu, ele me obedeceu, realmente me ama. Né? Então, realmente é apenas compreensível Deus ele querer também essa afirmação do nosso amor. Não é nenhuma prova, né? É apenas uma escolha, né? Você pode escolher me obedecer ou não. Se ele não colocasse a árvore ali, se a gente parar para pensar, Adão só tinha uma escolha, obedecer. Ia desobedecer em quê? Né? É bem interessante isso mesmo. É uma coisa bem... dá para relacionar com nós humanos, né? Porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Então muitas coisas a gente pode ver que ele também tem sentimento, ele pensa, né? Tem uma conexão, né, de personalidade, por assim dizer, né? Sim. Agora o local onde Adão e Eva estavam não era pequeno, né? Era grande, né? Sim. Maior do que a cidade, talvez, não sei. Então tinha muitas árvores, tinha muita coisa, né? Tanto é que Deus falou assim, de toda árvore do jardim você pode comer, de toda. Tinha muitas Então árvores. tem muitas opções, né? Era tipo uma floresta muito bonita, né? Sim. Tanto o José, que eles conviveram muito tempo juntos, Adão e Eva, né? Foi logo assim que Deus criou Eva, que o diabo já foi lá e tentou Eva, entendeu? Não foi. Passou um bom tempo, eles se conheceram, foram dar nome dos animais. A gente pensa que foi da noite pro dia, né? Você lê e já pensa... Já foi, criou, o diabo já foi lá, tentou, ela caiu, ele também. Isso demorou bastante. Bastante tempo.